Observe a natureza por um instante. O sol não brilha 24 horas por dia. Quando o entardecer chega, ele se retira com majestade, cedendo espaço para o silêncio e o mistério da noite. As árvores não dão frutos o ano inteiro. No inverno, soltam suas folhas e entram num silêncio absoluto, reunindo forças nas profundezas escuras da terra. As marés sobem e descem, o coração se contrai e se expande, a lua cresce, some e renasce. O universo inteiro, desde a galáxia mais distante até o menor dos átomos, obedece a uma única lei inquebrantável: a lei do ciclo, a lei da expansão e da contração, a lei sagrada da alternância entre o movimento e o repouso. Mas o ser humano moderno esqueceu como respirar. Vivemos numa sociedade que endeusoou o movimento perpétuo, que transformou a exaustão em troféu, a que nos convenceu de que nosso valor é medido pela quantidade de tarefas que concluímos, pelas horas que não dormimos, pelo número de compromissos que conseguimos encaixar numa única manhã. Fomos condicionados a acreditar que parar é fraqueza, que descansar é desperdício, que a inatividade é um pecado a ser confessado. Esquecemos que não somos máquinas projetadas para o desgaste infinito. Somos seres espirituais amarrados aos ritmos sagrados do cosmos. E hoje vamos falar do dia mais incompreendido, mais maltratado e mais mágico da nossa existência. Vamos falar do domingo, mas não como o fim de semana que acabou, não como aquela sala de espera entediante antes da segunda-feira, não como o dia da culpa, da ansiedade antecipatória, do dread existencial que aperta o peito no fim da tarde. A hoje vamos elevar o domingo à sua verdadeira categoria, vamos devolver ao sétimo dia a sua coroa, através da sabedoria milenar do taoísmo, dos ensinamentos zen, da filosofia dos antigos e da voz mais silenciosa que existe dentro de você. Você vai descobrir por que cultuar o domingo, por que praticar a arte sagrada de não fazer absolutamente nada é o segredo mais bem guardado dos sábios, dos guerreiros invencíveis e das mentes mais brilhantes que já caminharam por esta terra. Para entender a majestade do domingo, precisamos primeiro contemplar o símbolo supremo do taoísmo, o yin e o yang. Essa esfera perfeita, essa dança de luz e sombra que se abraçam eternamente, nos ensina que a vida não é uma linha reta de progresso constante. A vida é uma dança de duas forças opostas e complementares, e nenhuma das duas pode existir sem a outra. O yang é o fogo, é a ação, o ruído, a conquista, a ambição, o trabalho. É a energia que você usa de segunda a sábado para construir sua vida, para sair ao mundo, para lutar suas batalhas, para alcançar suas metas, para mostrar ao mundo o que você é capaz. O yang é a tinta escura no papel, é o som dos instrumentos, é o golpe do machado na madeira, mas o yang sozinho é fogo sem controle, e um fogo que arde sem descanso, cedo ou tarde consome tudo até restar apenas cinzas. O yin, pelo contrário, é a água, é a escuridão, a receptividade, o silêncio, o vazio. É a energia que esfria, que nutre, que cura e que reconstrói. É a respiração entre as notas. É o espaço em branco no pergaminho. É a sombra que dá profundidade à luz. A humanidade atual está gravemente doente de yang extremo. Acreditamos que se não estamos fazendo algo útil a cada segundo, estamos desperdiçando a vida. Sentimos culpa quando descansamos, sentimos ansiedade quando não produzimos, preenchemos cada silêncio com ruído, cada pausa com uma notificação, cada momento de quietude com a pergunta ansiosa: o que mais eu deveria estar fazendo agora? Mas o Tao nos ensina uma verdade radical e libertadora. A inalação é a ação, a exalação é o repouso, e se você tentar inalar, inalar e inalar sem jamais exalar, você morrerá asfixiado. O domingo é a grande exalação da semana, é o dia consagrado exclusivamente à energia yin, é a noite que segue o dia,
É o inverno que segue o outono. Não é um prêmio que você precisa merecer depois de trabalhar o suficiente. Não é um luxo reservado para os que já chegaram lá. O descanso é uma necessidade cósmica. É tão essencial quanto dormir, quanto beber água, quanto respirar. Quando você se rende à inatividade do domingo, quando se permite acordar tarde sem culpa, quando se senta à janela e observa o vento mover as folhas sem sentir a compulsão de verificar o celular, você não está perdendo tempo, você está se alinhando com a respiração do próprio universo, está voltando à sua origem, está permitindo que a água do tal apague os incêndios que a semana deixou no seu sistema nervioso. Para os antigos mestres, o descanso não era sinal de preguiça, era a maior prova de inteligência espiritual. Existe uma história clássica que ilustra o poder majestoso da pausa. Era uma vez dois lenhadores num imenso bosque. Um era jovem, forte, cheio de ambição e energia transbordante. O outro era um ancião sereno, de movimentos lentos mas precisos, com olhos que carregavam a calma de quem já entendeu algo fundamental sobre a vida. Ambos começaram a cortar lenha ao amanhecer. O jovem, querendo provar seu valor, deu golpes de machado sem parar nem por um segundo, golpes furiosos, consecutivos, sem beber água, sem descansar, sem tirar os olhos da madeira. De tempos em tempos ele olhava para o ancião e notava algo que lhe parecia absurdo. O ancião trabalhava por um tempo e então se sentava tranquilamente à sombra de um carvalho, fechando os olhos em silêncio absoluto por longos minutos. Pobre velho, pensava o jovem, está perdendo tempo precioso. Ao final do dia serei o grande vencedor. Mas quando a noite caiu e mediram a lenha cortada, a pilha do ancião era o dobro da do jovem. O rapaz, exausto com as mãos em carne viva e o orgulho partido, perguntou incrédulo: É impossível. Eu não parei nem um segundo. Você ficava sentado descansando a todo momento. Como você conseguiu cortar mais lenha do que eu? O ancião sorriu com uma paz inabalável e respondeu: Jovem amigo, é verdade que eu me sentava à sombra, mas o que você não viu é que enquanto eu desfrutava do silêncio, eu estava afiando meu machado. Essa história é a essência do culto ao domingo. Você é esse lenhador. De segunda a sábado você sai ao mundo e golpeia a madeira com toda a sua força. Você gasta seu fio. Você consome sua energia vital, seu chi, sua força interior. E se chega o domingo e, por culpa, por vício em produtividade, por medo do silêncio, você continua golpeando, continua preenchendo, continua se estressando com o que precisa fazer na segunda, você está golpeando a madeira com um machado completamente enferrujado e sem fio. O domingo é o templo de pedra onde você afia sua alma. Quando você consagra esse dia à quietude, quando protege com ferocidade o seu espaço para não fazer nada, você entra na segunda-feira com um fio tão brilhante, tão afiado e tão poderoso, que um único movimento seu vale por 10 movimentos de quem não soube descansar. Para elevar o domingo ao seu nível de culto sagrado, precisamos nos afastar das ideias convencionais sobre sucesso e contemplar a natureza secreta da arte. Os antigos pintores taoístas e zen dominavam uma técnica visual fascinante. Em seus pergaminhos, o espaço deixado em branco era considerado tão importante, ou até mais, do que o espaço pintado com tinta. Esse espaço vazio não era chamado de nada, não era chamado de tempo perdido, eles o chamavam de a respiração da obra. É o vazio que dá sentido às figuras. Sem ele, não há composição, não há profundidade, não há arte, há apenas mancha. A música funciona exatamente sob a mesma lei sagrada. O que dá beleza, emoção e estrutura a uma sinfonia não é um fluxo interminável e caótico de ruído, são os silêncios milimétricos e absolutos que existem entre as notas.
Se você pressionar todas as teclas de um piano ao mesmo tempo, sem jamais parar, não produz arte. Você produz um caos ensurdecedor que expulsa a beleza e sufoca a alma. Sua vida de segunda a sábado é a tinta escura sobre o papel, é o som constante dos instrumentos. Você trabalha, produz, resolve problemas, cumpre obrigações, fala, se move sem cessar. E essa é a função sagrada dessas 6 jornadas. Mas se sua vida está repleta de tinta até as bordas, se não há um único espaço em branco, você se asfixia. Se você toca sem parar, a sua vida deixa de ser uma melodia e se transforma em estresse crônico, em burnout, em uma sensação vaga e persistente de que algo essencial foi perdido no caminho, embora você não consiga nomear o que é. Cultuar o domingo é o ato deliberado e majestoso de deixar a tela em branco. É escrever o silêncio na partitura da sua semana. É a arte sublime de não pintar, de não tocar nenhuma nota, de não golpear nenhuma madeira. E nessa inatividade dominical, nessa tela em branco onde você não tenta ser ninguém nem conquistar nada, algo extraordinário acontece. As melhores ideias não nascem da exaustão. Os caminhos mais claros para o seu futuro não surgem enquanto você se estressa numa terça-feira diante de uma tela. Eles te encontram suavemente num domingo à tarde, porque você finalmente deu à inteligência do universo o silêncio necessário para que ela pudesse te falar. O domingo também é o dia em que você se reencontra com aquilo que os japoneses chamam de Ichigo-ichi. Esse conceito profundo nos lembra que este momento, exatamente este, é uma oportunidade única que jamais se repetirá. Este domingo específico, com esta luz específica entrando pela sua janela, com este cheiro específico no ar, com esta temperatura específica na sua pele, nunca mais existirá. E você pode deixá-lo passar enquanto verifica e-mails, ou pode mergulhar nele como se fosse o único momento que existe, porque é. Durante a semana você toma café para não dormir, come na frente da tela para poupar tempo, toma banho pensando na reunião que começa em 1 hora, você vive no futuro, você vive dentro da sua própria cabeça, há num redemoinho interminável de planejamentos, preocupações e antecipações. Você existe, mas não está presente. O culto ao domingo é o retorno triunfal ao corpo e ao momento presente. Quando você acorda num domingo e prepara seu café ou seu chá sem pressa, observe a água fervendo. Sinta o calor da xícara nas palmas das suas mãos. Inale o aroma com os olhos fechados. Esse café não é um trâmite, não é combustível, é um presente do universo condensado entre os seus dedos. Se você decidir caminhar, não caminhe para queimar calorias ou chegar a um destino. Caminhe como um imperador percorrendo seus jardins. Caminhe apenas para sentir a textura da terra sob seus pés, para levantar os olhos e ver o céu, lembrando que esse mesmo céu cobriu todas as gerações de sábios, reis e ancestrais que viveram antes de você. Se você decidir ler, e leia sem meta de páginas. Se decidir cozinhar, cozinhe sem pressa. Se decidir não fazer nada, não faça absolutamente nada sem culpa, sem desculpas, sem precisar justificar seu repouso para ninguém. Existe um ensinamento do filósofo Lao Tse que poucos compreendem em sua profundidade. Ele escreveu: o Wu Wei, o não agir, é a origem de todo agir verdadeiro. A sociedade moderna leu isso e não entendeu nada, porque o Wu Wei não é preguiça, não é irresponsabilidade, não é abandono. O Wu Wei é a arte de agir em harmonia total com o fluxo natural das coisas. É saber quando avançar e quando recuar. É saber quando construir e quando descansar. É saber que a semente que você planta no domingo, no silêncio e no repouso, será a árvore que te dará sombra durante toda a semana seguinte. Os guerreiros samurais entendiam isso melhor do que ninguém. Antes de uma batalha decisiva, eles não passavam a noite afiando suas espadas freneticamente. Eles meditavam,
ficavam em silêncio, respiravam, deixavam que a quietude os preparasse de dentro para fora, porque eles sabiam que um guerreiro que entra no campo de batalha carregando o peso do cansaço acumulado é um guerreiro que já foi derrotado antes de levantar sua espada. Você é esse guerreiro, e o domingo é a sua meditação pré-batalha. Mas existe um inimigo silencioso que rouba o domingo de milhões de pessoas sem que elas percebam. Esse inimigo não usa ameaças nem violência. Ele usa algo muito mais sutil: a culpa. A culpa de não estar sendo produtivo. A culpa de estar deitado enquanto outras pessoas estão trabalhando. A culpa de descansar antes de ter terminado tudo, sendo que tudo jamais termina. A culpa de cuidar de si mesmo num mundo que glorifica o sacrifício como virtude máxima. Essa culpa é uma mentira que o sistema implantou em você ainda criança. Eles te ensinaram que seu valor como ser humano está diretamente ligado à sua utilidade, que você precisa justificar sua existência através da produção constante, que o repouso precisa ser merecido, ganho, conquistado depois de esforço suficiente, mas suficiente nunca chega. Há sempre mais uma tarefa, mais um e-mail, mais uma responsabilidade esperando do lado de fora do seu santuário dominical. Se você esperar fazer tudo antes de descansar, nunca descansará. Essa é a armadilha. Esse é o design do sistema que precisa de você exausto para que você nunca questione se a corrida para a qual te inscreveram é uma corrida que você escolheria correr. Não deixe que roubem o seu domingo. Não permita que a ansiedade profane o seu santuário. Cultuar o descanso é o ato de rebeldia mais belo e mais revolucionário que você pode cometer na era moderna. É declarar sua independência. É lembrar que você é um filho do cosmos, não uma engrenagem de uma máquina. Para que o domingo se torne verdadeiramente um templo, você precisa instaurar seus próprios rituais. Um templo não é um lugar físico, é um estado de reverência, e reverência não significa seriedade ou solenidade, significa devolver a cada pequena ação a sua dignidade perdida. Crie um ritual de abertura para o seu domingo. Pode ser os primeiros minutos na cama, em silêncio absoluto, antes de pegar o celular, sentindo o peso do seu próprio corpo, ouvindo os sons do mundo acordando. Pode ser o preparo lento e intencional do seu café, tratado como uma cerimônia japonesa do chá. Pode ser sentar-se à janela por 10 minutos sem fazer nada, apenas observando o movimento da vida lá fora. Esses minutos de abertura são o momento em que você declara, em silêncio e com autoridade plena: hoje este tempo é meu. Depois estabeleça o que não entrará no seu templo. Não porque você é irresponsável ou preguiçoso, mas porque você entende que o que fica fora do círculo sagrado do domingo é justamente o que o profanaria. As preocupações do futuro, as pendências do passado, a necessidade de controlar, de resolver, de antecipar, o dread da segunda-feira que tenta invadir o seu domingo ainda no sábado à noite. Fora do seu círculo dominical ficam as obrigações, dentro dele fica somente o essencial: você, o momento presente e a liberdade de simplesmente existir. E agora, se você está lendo isso num domingo, ou se está se preparando para o próximo, faça isso comigo. Respire fundo pelo nariz, sinta como seu ventre se expande, enchendo-se de luz e de espaço. Espalhe suavemente, soltando o peso dos 6 dias anteriores. Imagine que com sua exalação você traça um círculo de luz dourada ao seu redor. Este é o limite sagrado do seu templo dominical. Do lado de fora desse círculo fica a segunda-feira. Do lado de fora ficam as obrigações, o ruído, a urgência e a culpa. Nada disso pode entrar aqui sem o seu consentimento. Diga a si mesmo, no silêncio da sua mente, com a autoridade absoluta de quem recuperou o poder sobre o próprio tempo: hoje reclamo meu direito divino ao descanso. Hoje me despojo de todas as minhas máscaras.
Não sou meu trabalho, não sou minhas dívidas, não sou minha lista de tarefas, não sou minha produtividade. Aí sou simplesmente um ser vivo experimentando o milagre de existir. Consagro este dia ao vazio fértil, aceito a lentidão, abraço o silêncio. Meu valor não reside no que produzo, mas na luz que emano. Hoje escolho a paz acima do controle e me permito, com alegria e sem culpa, não fazer absolutamente nada. A sociedade aplaude o que nunca dorme. O sistema premia o que se esgota, mas o universo, o tal, a força silenciosa que sustenta as estrelas e faz o coração bater sem que você precise lembrar, sempre recompensará o que sabe escutar seu próprio ritmo. Porque quem domina a quietude do domingo caminhará pelo resto da semana com uma paz tão profunda e uma força tão inabalável que o mundo inteiro se abrirá para dar-lhe passagem? O dia é seu, o templo está construído. Entre.